Olá, estamos iniciando mais um programa Campinas, os desafios da metrópole, que hoje tem a difícil tarefa de discutir a situação da cultura em Campinas. São inúmeros os ícones culturais da cidade, só para citar alguns: Teatro Castro Mendes, Centro de Convivência, Lagoa do Taquaral, Estação Cultura, Orquestra Sinfônica, museus e entre tantos outros, né? Para este programa temos como convidados a Tiche Viana, atriz, pesquisadora e diretora de teatro e coordenadora do espaço Barracão Teatro, ligado ao movimento Levante Cultura. O Bruno Ribeiro, jornalista, escritor e secretário de Cultura de Campinas. E o Flávio Shimoda, logo à minha direita, mais extrema, professor e diretor da Faculdade de Artes Visuais da PUC Campinas. E apesar de todo esse nosso potencial, de quando a gente fala esses nomes, né, remete assim a um saudosismo, a cultura em Campinas continua sendo um dos pontos frágeis. A que se deve essa situação, na opinião de vocês? Por que Campinas ela não vira culturalmente? Quem gostaria de começar? Pode ser? Pode ser, então. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque ela tem bases históricas, talvez, não só políticas, né? Mas são bases muito antigas. A Tiche, que é artista, né, que vive isso no dia a dia, talvez ela tenha uma resposta melhor do que a minha, mas eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz há muitos e muitos anos, e não há uma resposta, pelo menos eu acho que não há uma resposta para isso. Soma-se uma série de fatores. Série de fatores, né? O que se destacaria como os principais? Eu acho que Campinas é uma cidade muito elitista e muito separada. As pessoas, não há área de convívio aqui na cidade. Então, o racismo campineiro ele é histórico, né? Até o começo do século passado, Campinas era uma das maiores cidades negras do Brasil, e depois da década de 20 ou 30 para cá, a gente sabe que a população negra foi praticamente dizimada e jogada nas periferias cada vez mais afastadas do centro, cada vez mais afastadas. E, por consequência, o centro não tem vida própria, porque é destinado ao comércio exclusivamente. Você acaba com os cinemas, acaba com os teatros, você expulsa as pessoas cada vez para mais longe. E eu acho que a cultura ela sempre viceja quando há troca, quando as pessoas se relacionam. Se as pessoas não se relacionam, pessoas diferentes, né? Não adianta o meu grupinho se relacionar com o outro grupinho, não. Tem que ter convívio. A cultura nasce disso. Eu acho que falta convívio. Eu acho que vou dar uma entrada aí, porque eu acho que existe um modo da gente pensar isso, né? Que é saber, bom, historicamente, qual é o desenvolvimento da cidade de Campinas e o que leva a cidade de Campinas a se configurar dessa maneira. É claro que a gente não pode tirar a cidade de Campinas de um contexto maior, que é a relação da cultura na contemporaneidade. Quer dizer, o que nós estamos chamando hoje de relações culturais, como se dá isso, né? Com que velocidade o mundo impõe a nós todos relações muito práticas, objetivas e efetivas, né? E tudo aquilo que envolve a cultura é o ponto de encontro de universos mais sensíveis e mais inúteis, digamos assim, no sentido desta praticidade, desta funcionalidade econômica. Aí o que acontece? As pessoas têm uma pressa, né? A vida impõe uma pressa que vai cada vez mais distanciando todo mundo da festa. Mas não a festa enquanto só um brinquedo descomprometido, mas a festa enquanto uma relação social de identidade, de um povo, de uma nação, de um grupo, de um coletivo. Então é interessante a gente pensar que de alguns anos para cá Campinas vem mudando. Eu acho que o ponto fraco da cultura hoje é Campinas não conseguir enxergar que ela não é como ela era há 20 anos atrás. Que existem. Não enxerga? Eu acho que ainda não. Não. Né? Mas eu acho que tudo o que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos vem trazendo, né, exatamente, vem trazendo à tona uma relação que começa a se diferenciar do que sempre foi Campinas.
Por isso que a cultura tem tido a demanda, a urgência que ela tem tido, né? Por isso que ela tem sido convocada da maneira que ela tem sido convocada, por isso que as exigências em relação à cultura têm crescido, porque a gente compreende de alguma forma, né, quem mexe com isso, quem lida com isso, que enquanto a cidade não olhar para a cultura de uma maneira diferente, parar de ver a cultura só como um produto que tem que efetivamente trazer algum benefício imediato, pronto, objetivo, mas entender a cultura como alguma coisa ampla que faz com que os indivíduos da sociedade se aliem em torno de alguma coisa que é comum a todos. Né? Agora, eu acho que esse movimento já começou. Né? Ele já começou e ele já acontece. Isso que o Bruno fala dessa solidão, ela vem deixando de acontecer, porque a intersecção está se dando, né, de uma forma nunca vista. Agora, é claro, para aqueles que também pertencem mais a uma tradição, né, num mundo que pede para a gente ser seguro o tempo todo, é muito difícil as pessoas abrirem mão daquilo que conhecem por alguma coisa nova que se apresenta, ou por alguma coisa diferente, não sei se é nova, mas diferente que vem se apresentando, né? E saber como se relacionar com isso, num sentido que não é necessariamente o de perda. Você não vai perder os teus princípios, né? Mas vão se somar e tornar uma coisa mais ampla. Eu acho que essa característica que Campinas apresenta não é só nossa. Ela é uma característica um pouco geral do interior. Né? Como a gente integra um movimento mais amplo, que é o movimento de produção cultural do interior do Estado, que agora também está numa frente maior de discussão de políticas públicas que possam dar justamente subsídio para que esse tipo de coisa aconteça de uma forma mais efetiva na cidade, a gente vê que isso não é uma característica própria de Campinas, é uma característica do interior, que compreende a cultura ainda muito atrelada a uma espécie de folclore, uma espécie de um momento específico da sociedade, não do dia a dia da sociedade. Tá certo. Flávio? Do meu ponto de vista, né, a análise que eu faço, principalmente observando o cenário da cidade, eu vejo mais como uma realidade sintomática de uma realidade maior, de uma realidade nacional. A área cultural, ela é sempre vista como uma espécie de produto e não como uma esfera do conhecimento, como uma esfera do dia a dia, do cotidiano. Então as pessoas pensam cultura mais como um objeto de lazer. Então se exige muito das políticas públicas esse tipo de posição. Então é uma visão, assim, o público em geral ainda tem uma visão um pouco, digamos assim, um pouco humilde, um pouco ignorante a respeito do que pode ser realmente cultura. Cultura não é só manifestações artísticas, não são só espaços derivados a isso. E eu entendo também que existe uma problemática que vem na base da questão da cultura, que é a questão da educação. Então a gente entende que um país, uma sociedade sem bases, sem alicerces bem calcados na educação, não há a formação de cidadãos aptos a problematizarem questões complexas como são questões ligadas à cultura, ao seu dia a dia. Para dizer que nós não temos uma cultura hoje voltada a uma cultura do consumo, onde os espaços de relações acabam sendo os espaços comerciais, e aí se perde toda aquela visão cultural do antigamente, que era aquela visão do contexto público, dos espaços onde se compartilhavam experiências a céu aberto. Hoje se perde tudo isso. Então, e Campinas, ela acaba ela teve, assim, historicamente uma vida cultural efervescente em alguns períodos, e atualmente ela se encontra num desequilíbrio total, até por conta do próprio desconhecimento da sua população. A população campineira, e aí todo mundo concorda que Campinas mudou, e Campinas teve um processo de receber pessoas de forma muito intensa desde os anos 60 para cá, e essas pessoas acabaram se tornando uma nova elite campineira,
Até, por exemplo, a elite campineira hoje é formada basicamente por descendentes de italianos, então são pessoas que estão em termos históricos recente aqui e que não criaram ainda raízes e criam rivalidade entre os grupos que vieram depois, né? Então você tem na cidade um problema, assim, a distribuição geográfica na cidade é um dos problemas que revelam essa crise na cultura. Tá certo. Na verdade, a cultura campineira ela é suprida por algumas iniciativas privadas, por ONGs, em bairros da cidade, para poder atender essa demanda que, na verdade, não é atendida pelo poder público. Então, eu peço licença para vocês para assistirmos a entrevista do produtor cultural Álvaro Tucunduva, mais conhecido como Tucum, e diretor da Companhia Sarau. Vamos conferir? Se esta cidade estivesse vivendo no seu apogeu cultural e artístico, com mais coisas acontecendo, grupos, enfim, eu penso que eu seria mais um. Olha, é bastante interessante essa colocação do Tucum, né? Quando ele diz que se existissem grupos, se nós estivéssemos no apogeu, como já tivemos na década de 80, final de 70, ele seria mais um, né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouco essa fala do Tucum. Eu acho que grupos existem, né? Não é, Tish? Grupos existem, e muitos. Talvez mais até do que nos anos 80. Principalmente na área de teatro. Sim, com certeza. Grupos, vamos falar de música, né? Já que o Tucum estava falando de música. Tem muita gente boa fazendo música. A Unicamp sempre foi um celeiro de bons músicos, né? Principalmente na música instrumental. Eu acho que o que falta em Campinas, talvez, aí eu volto no que eu falei no começo, com áreas de convívio. Campinas não deixou de ser uma cidade onde você pode usufruir da rua como um espaço de troca de informações, né? De intercâmbio cultural. Nesse sentido, sim. Aí também vai no que o Flávio estava falando sobre a individualidade, a questão da cultura de consumo, né? Tá tudo interligado. E, claro, o abandono da política pública para a cultura, que há décadas que a Secretaria de Cultura ela pensa a cultura de uma maneira voltada para o lazer, como disse o Flávio, né? O que não deixa de ser um lazer, né? Eu ia até perguntar para o Flávio. Mas apenas isso, né? Assim, é claro que faz parte também. É óbvio que o papel também da Secretaria é dar espaço para que os artistas da cidade se apresentem, né? Ganhem seu cachê tal, e mostrem seu trabalho. Sim. E isso não deixa de ser um lazer e é um trabalho. Mas a cultura não é só isso, né? Mas infelizmente são décadas e décadas